Robin é um super-herói mimado e egocêntrico que quer que faça um filme sobre ele porque sim. Mas ele e o seu grupo de super-heróis adolescentes não são levados a sério. Assim, Robin mobiliza os jovens titãs para que descubram um jeito de chamar a atenção dos produtores de cinema, até que eles descobrem um plano de dominação global. Como vocês podem notar, Jovens Titãs em Ação nos cinemas tem uma historinha bem bobinha e rasinha. Claro, a gente pode tentar defender dizendo que é assim porque é um filme direcionado ao público infantil, e eu completaria dizendo que bem infantil. E sim, esse direcionamento pode ser notado tanto na trama quanto na narrativa. A trama tem um desenvolvimento cheio de piadocas de fácil compreensão, como aquelas escatológicas apelando pra peido e bosta, musiquinhas chumbiscrodes e coisinhas sem sentido, características de animações despretensiosas voltadas pras crianças. Como um monstro feito de bexiga que não fura com tiros, mas fura facilmente com outros objetos. Algo que a gente aceita facilmente graças à artificialidade natural da animação. Já a narrativa está claramente preocupada em entreter os olhares mais jovens. Além da técnica de desenho animado, pouco detalhado e com contornos fortes, a animação é coloridéssima. O ritmo é super agitado e as vozes são muito bem flexionadas e exageradas. O filme nem se envergonha disso, nem tenta disfarçar. Aliás, nem deveria, porque não é demérito algum uma obra ser direcionada à gurizada catarrenta. Por isso eu precisei fazer uma volta no tempo mental para tentar descobrir se o Otávio molequinho, aquele magricelinho cabeçudo, teria gostado. E olha, eu acredito que sim. Naquela época eu adorava desenhos animados. Fossem os desenhos de aventura, de comédia, de ação, fossem os mais sem sentido, fossem os da Hanna-Barbera, do Cartoon Network, de super-heróis, DC, Marvel. Eu curtia tudo, ou melhor, quase tudo. Eu não sei porquê, mas eu tinha um ranço de Johnny Quest que vai entender. Mas então, como um espectador ávido de desenhos animados durante toda a infância, eu provavelmente sairia muito contente e empolgado do cinema ao ver Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Pois eu também não era muito criterioso. E como eu acho que esse público em geral não é, para atingi-los basta conseguir mantê-los atentos, eu acho que o filme cumpre muito bem o seu papel. Embora eu não ache que seja um projeto tão especial a ponto de marcar a memória da criançada, principalmente se a gente considerar uma faixa etária um pouquinho mais velha, digamos uns 13, 14 anos. Porque o filme é bobinho e nessa fase os adolescentes querem mostrar que já são crescidinhos, sabe? Mas claro que devem ter exceções, isso aí é uma observação macro bem generalizada. Porém, assim como as animações da Pixar, além de mirar na pivetada, eu notei também que o filme está preocupado em se comunicar com um público mais crescidinho e experiente. Aliás, não como as animações da Pixar, pois essas passam por um processo de criação estupidamente cauteloso e meticuloso para alcançarem um resultado tão equilibrado que conseguem encantar dos olhares mais puros aos mais calejados, na mesma proporção. E tudo isso sem que os adultos precisem ser condescendentes e tenham que assistir ao filme com olhos de criança, pois as obras desse estúdio conseguem trazer novidades e serem especiais até mesmo para o público já cheio de referências na mente. O que não é precisamente o que acontece com os Jovens Titãs, blá 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 blá. Aqui a forma do filme é totalmente infantil. A única preocupação com o público adulto acontece apenas quanto ao conteúdo e ainda assim essa preocupação não deixa de ser meramente superficial. O que acontece através de algumas piadinhas, referências e conceitos cinematográficos que só os marmanjos conhecedores de super-heróis ou os mais cinéfilos vão conseguir captar. Eu mesmo confesso que me surpreendi positivamente com esses deboches e momentos metalinguísticos. Em especial aquele em que um personagem admite que o objeto que ele queria não passava de um MacGuffin e quando mencionavam personagens e elementos dos filmes da concorrente Marvel. Claro, eu não posso desconsiderar também o alto deboche. Esse ar de paródia, provavelmente inspirado em Deadpool, que até é mencionado no filme, funcionou e inclusive foi assim que o filme conseguiu me fisgar. Mas, por causa do público, óbvio, o sarcasmo foi bem mais suave e a fidedignidade foi bem menos preocupada. Algo que passa facilmente na série animada, mas num longa fica muito mais na cara. Mas, óbvio, isso é algo que o público-alvo principal não percebe, nem se importa. Porém, se, em suma, o Otávio criança teria se divertido e o Otávio adolescente teria achado um bom passatempo, apesar de não ser marcado na memória tanto assim, eu preciso voltar pro presente para dizer o que o Otávio de hoje achou. Afinal, o filme também foi feito para ele. Digo, pra mim. Pois então, este Otávio aqui até concorda que o filme é divertidinho, que tem alguns momentos engraçadinhos, mas na metade da projeção eu já tava meio exausto. É um filme tão
Que aguentar 1h30 disso foi mais trabalhoso do que eu imaginei. A metalinguagem mesmo. A trama adorava paquerá-la, mas só fazia quando era conveniente. Então, se por um lado vemos personagens tendo noção do que acontece fora do filme, como a existência dos filmes da Marvel ou da DC, e o filme usa esse conhecimento do público para suas referências funcionarem, por outro, num ponto essencial da trama, que é os heróis lutando para ter um filme sobre eles porque eles nunca tiveram tanta atenção, o longa simplesmente ignora a existência de um filme coprotagonizado pelo Robin e a presença do Cyborg em Liga da Justiça. Ou seja, quando é para fazer graça, o filme pede ajuda ao conhecimento do público. Mas quando o nosso conhecimento não bate com o que está acontecendo na história, o filme simplesmente ignora esse fato e finge demência. E se a trama já é rasa e esse alicerce principal não faz sentido, a narrativa, apesar de ter um ritmo acelerado, ralenta e enrola horrores. É muita gritaria, muita explosão, muita piadinha, mas parece que o filme não progride. Por sinal, uma característica do projeto que mostra como ele é direcionado à pivetada e que tende a afastar os mais experientes é o excesso de repetição de informação. Eu perdi as contas de quantas vezes o Robin explica o seu objetivo e as problemáticas que o impedem de conseguir. Ai, eu quero um filme sobre mim. Ai, eu quero um filme sobre mim. Ai, ninguém quer fazer um filme sobre mim. E olha te falar, que personagem chatinho, mimado, narcisista e mandão. Minha Nossa Senhora de Batman. Isso sem falar de quando o filme parece que tá avançando, mas na verdade não sai do lugar, como aquele momento da viagem no tempo. Foi engraçadinho? Foi. Mas também foi uma encheção de linguiça desnecessária. Se era pra ter isso no filme, muito mais inspirado e debochado seria se apenas refletissem de forma acelerada no que aquele plano resultaria e desistissem antes mesmo de executá-lo. Agora, inserir isso como uma verdade e cancelar logo em seguida fica avulso e estica o filme gratuitamente. As musiquinhas são pouco inspiradas, repetitivas, com rimas mequetrefes e às vezes até parecem usar palavras aleatórias que descrevem o que está acontecendo em cena, mas sem a menor preocupação com um negócio chamado rima. Ok, crianças são um pouco exigentes, mas não nos faltam exemplos de músicas inspiradas em filmes para crianças. Na verdade, o filme só escapa de ser só mais uma animação genérica por causa do seu humor diferenciado, debochado e referenciativo. E tirando os excessos do moleque mimado do Robin, os personagens são bem muitamente cativantes. Gostei destacadamente do sarcasmo seco da Raven e das sacadas do Exterminador, que aqui manteve o nome original de Slade. Essas sacadinhas fazem o filme valer a pena. Bom, e pelo menos o personagem do Robin teve uma evolução na trama, o que é algo elogiável. Jovens Titãs em Ação deve ser bem eficaz como série animada de 10 minutinhos, mas essa transposição para o cinema não tinha história para render um longa e assim resultou num filme claramente esticado. Isso sem contar que os absurdos aos quais fazemos vista grossa na TV se tornam mais destacados e incômodos quando num projeto que requer nosso envolvimento por 1h20. Felizmente, ainda assim, os realizadores conseguiram entregar uma boa diversão para toda a família, principalmente para os membros mais jovens dela. E cá está a minha reação ao filme. E você concorda comigo ou discorda de mim, hein? Em breve. Finalmente vão fazer um filme sobre mim! A história do maior aliado do Batman. Sou eu, só pode ser eu! E melhor amigo de todos os tempos. Alfred, o filme. Está na hora de limpar esta cidade. Parece bem legal Eu mesmo. quero ver! Just a young gun with a quick fuse. Eles estão mesmo fazendo filmes sobre todos os super-heróis. Já ouvi um filme sobre você. Já teve um filme do Lanterna Verde, mas eu não quero falar sobre isso. Está na hora de fazer um sobre mim! Sinto muito, mas não. Só faço filmes sobre super-heróis de verdade. Por que ninguém leva a gente a sério? Titãs, vocês nunca fizeram nada de realmente heróico. E aquela vez que a gente descobriu uma lanchonete da hora e comeu aquele podrão. Olha naquela vez, não foi? Mas isso nem foi um crime. Vocês não fizeram o bem a ninguém. Mas conseguimos boas sobremesas. Ter um filme é a única forma de ser visto como um herói de verdade. Que tal encontrar um arqui-inimigo? Pare aí mesmo!
Deadpool? Deadpool? Por que todos acham que eu sou o Deadpool? Achei que Deadpool fosse o mocinho. Ele que deveria ficar dizendo que não sou eu. Eu fui lançado muito antes desse cara. Não, tenho certeza de que é o Deadpool. Eu sou Se ele for nosso arqui-inimigo, verão que vale a pena fazer um filme sobre nós. Não quero lutar contra coadjuvantes e metade de um robô. Ah, cara, não vou deixar você voar com meu corpo de novo. O mundo todo estará sob o meu controle. Acabem com eles. Parem, pois o poderoso elétrico... Watch me do this. It's always been more than the music. You riding waves on the back of my cruise ship. Look, watch me. Nós vamos destruir você. E como planejam fazer isso? Vão soldar pum em mim? Uma luta de dança? Vão encher minha paciência com seus waffles?